O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: não sejam precipitados. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Muitas vezes há pessoas que vão conversar conosco no mundo, mas tu jura isso? É de verdade? Jura por Deus? Ó. E fica beijando os dedinhos, né? Jura, juradinho. Ah, sim. Juro, juradinho para você. A gente fazia muito isso, mas a palavra na boca de um cristão é algo tão sério. A palavra na boca de um mensageiro, de um porta-voz da verdade espiritual, que é o Evangelho de Cristo, é algo tão santo, irmãos. E se nós não praticarmos tal qual Deus nos instruiu, nós muitas vezes estamos cometendo pecado até contra o próprio Deus. Há muitas pessoas que às vezes conversando comigo, parentes, familiares, algumas reuniões, já eu vou te falar uma coisa, mas jura que tu não vai ficar triste? Ah, eu não posso jurar que com crente sim é sim, não é não. Já vamos ver isso. A gente não pode ter dúvida em relação a um posicionamento perante o mundo físico e o mundo espiritual. É assim que nós nos tornamos pessoas espirituais neste mundo caído, neste mundo físico. Portanto, a precipitação é a causa do sofrimento de muitas pessoas. A palavra precipitação vem do precipício, abismo, perdição, ruína. Evite ser precipitado ou precipitada em suas decisões. Nunca devemos agir com precipitação, porque se procurarmos saber qual é a soberana vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos tomar decisões acertadas sobre qualquer coisa, porque o Senhor pode nos conceder vitória sobre tudo o que nos aflige. Ser precipitado é agir impulsivamente, sem uma reflexão prévia. Falar, agir sem pensar, sem medir as consequências a médio ou a longo prazo, irmãos. Isso causa muita desgraça em relacionamentos. Esse instinto de a pessoa sentir e agir. Agora ninguém me segura. Ah, Senhor, dá licença, me dá 5 minutinhos aqui, Senhor. Deixa eu sair do espírito, mas esse desaforo eu não vou levar para casa. E começa a ofender, começa a destruir relações e relacionamentos mais profundos em função dessa precipitação, porque não avalia as consequências dessa precipitação, a razão pela qual existem as contendas, os litígios, divórcios e as guerras, as quais estamos vendo aí pela TV, pela imprensa em geral. Defina um tempo específico para pensar antes de falar ou de agir. Pare, examine-se, respire. Como diz a minha esposa, cheira a florzinha, sopra a velhinha. E você vai ter aquela inspiração de Deus, do calar ou do falar na direção do Espírito Santo. E as questões que hoje te oprimem vão ser totalmente relativizadas a partir do momento que você se dispõe a viver essa paz que excede a compreensão humana. Porque é nessa forma e desta maneira que Deus realmente afasta as dissensões, as facções, as contendas através de escolhas precipitadas, frutos da precipitação. Veja que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 26 e 27 nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, porque a pior coisa que tem é você dar lugar ao diabo. É quando a tua natureza realmente não responde mais acerca das coisas racionais e você fica um demônio na terra realmente, como tem acontecido nas guerras, onde o diálogo não funciona, como a gente está vendo hoje entre Rússia, Ucrânia, Israel e o Hamas, que não é necessariamente a Palestina, mas você vê essa facção, essa dissensão, essa contenda, esses frutos podres que a nossa carne produz. Num tempo que as relações tornaram-se descartáveis, irmãos, como na conjugalidade, se as coisas não estiverem indo bem no casamento, não se precipitem em divorciarem-se. Aliás, isso é muito comum em alguns casais cristãos evangélicos, onde muitos tabus, muitos preconceitos que transcendem a santidade são colocados em primeiro lugar, e o diálogo, a conversa, a prática de viver o evangelho é deixada de lado, porque o namoro que deveria ser santo, ele passa a ser um namoro religioso. Aquilo que deveria ser sagrado passa a ser fanático. Em muitos relacionamentos, a gente tem testemunhados, alguns inclusive, fruto deste tipo de precipitação
precipitação fez com que famílias fossem destruídas. E se não fosse por misericórdia de Deus, pela pura misericórdia de Deus, alguns até foram resgatados, outros foram relativizados, transformados. E Deus nos dá sabedoria de lidar com questões aqui enquanto pastores, para que nós consigamos orientar as pessoas de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem para cada uma delas. Porque há pessoas que não são casadas umas com as outras, mas umas casadas contra as outras, suportando-se não mais em amor, mas em ódio, buscando vantagens, escusas que não têm absolutamente nada a ver com um completar o outro. No livro de Provérbios, o sábio Salomão fala no capítulo 5, eu vou pontuar apenas 3 versículos, 18, 20 e 21. Portanto, alegrem-se com a sua mulher, ou no caso pode ser o homem também, tá, irmãos? Quando você lê um sexo, isso pode ser tanto para o marido quanto para a esposa. Mas aqui Salomão, por ser escritor, ele fala o homem em relação à mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Irmão, se você soubesse o que a Bíblia fala sobre o livro das obras, ou os livros das obras, é como uma grande estrutura de câmeras de Big Brother. É uma tecnologia que a gente só vai conhecer no mundo espiritual. Tudo que a gente faz nessa existência está sendo filmado. É evidente que eu estou usando uma linguagem metafórica para você entender o mundo espiritual, que no caso a nossa compreensão humana, a nossa mente natural não pode alcançar. Entenda que cada acontecimento que é vivido nesta terra, cada átimo de tempo está sendo registrado naquilo que a Bíblia fala como o livro das obras. E para que nós entendamos isso, é necessário nós voltarmos para Deus e termos o nosso nome no livro da vida. Porque a partir do momento que o nosso nome estiver escrito lá, chancela a nossa salvação, automaticamente nós vamos compreender esse mistério da santidade na relação. Para que nós não nos tornemos um bobo ou um trouxa aos olhos da sociedade. Eu também, que vim do mundo, não tinha essa visão, essa compreensão, esse entendimento. Até que o Espírito Santo transformou minha natureza antes de me dar um casamento santo, porque senão nem casado eu estaria. Como todo mundo é normal ficar, a cultura, temos essa multiforme vantagens de se relacionar, o multiforme relacionamentos, o que vale é o amor, e você vai relativizando e distorcendo aquilo que Deus declara na sua palavra que é santo, como sendo sua soberana vontade. E você realmente, por se precipitar e por querer saciar sua carência, suas necessidades, você muitas vezes prostitui, adultera aquilo que é mais sagrado que a própria palavra de Deus, ao desobedecer a instrução que Deus nos dá. E aqui Salomão é muito claro. Portanto, irmãos, busquem formas saudáveis de se expressar, práticas de relaxamento como lazer, uma atividade física para encontrarmos nosso equilíbrio físico e mental. Eu procuro fazer isso também com a minha esposa, caminhar. Isso vai oxigenando a nossa mente, vai nos dando saúde física e mental. Muitas vezes, enquanto caminhamos, eu começo a refletir a palavra com ela, a gente vai trocando ideias, daqui a pouquinho brota até o tema da pregação de hoje, como por exemplo estamos falando aqui agora. É necessário que nós tenhamos essa prática para poder sair fora disso e não nos aprisionarmos diante desses instintos carnais que nos aprisionam através da precipitação. Mas principalmente, amados e queridos irmãos, procure primeiramente aproximarem-se de Deus e estabelecerem um verdadeiro e sincero relacionamento com Ele. Não adianta, irmãos, eu aprendi isso na prática ali em São Paulo, dias depois da minha conversão, a qual amanhã, do dia 12 de outubro, eu completo 18 aninhos com Jesus. Deus mandava eu buscá-lo em primeiro lugar, eu apavorado, sem ter condições de me manter em São Paulo sozinho. Eu tinha saído de outros relacionamentos frustrados e ali eu me vi num total e absoluto deserto. Eu não conseguia mais fechar shows, eu precisava para poder bancar a minha vida, eu tinha que gerar renda e aquelas coisas naturais que muitos dizem aqui, como quando a gente vai admoestar acerca da sua falta de posicionamento com Deus. Mas pastor, eu não posso, eu trabalho, eu tenho uma vida, agora não dá. Quem sabe mais tarde, quando ficar na sua idade, e a vida vai passando, irmãos, e tu nunca sabe quando é que vai vir um Hamas e tirar a tua vida, como aquele jovem com 20 e poucos anos perdeu a vida. Será que ele teve tempo de conhecer esse Deus? A gente não sabe. Só no dia da ressurreição que a gente vai saber quem é quem lá em cima. E você vai desperdiçando oportunidades de fazer parte do reino de Deus já aqui nessa terra por negligenciar
esta verdade espiritual de buscar Deus em primeiro lugar, confiando, acreditando, descansando que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Ele vai acrescentar aquilo que nós precisamos. É claro que nem tudo que nós queremos, porque nós somos muito mimados. Nossa cultura humana é muito mimada, especialmente aqui no povo ocidental. Mas a partir do momento que nós temos experiência com esse Deus, ao buscá-lo em primeiro lugar, cada um vai ser tratado de acordo com quando o Espírito Santo os instrui. Eu posso contar meu testemunho, mas eu não posso fazer disso uma liturgia e impor que cada irmão viva da mesma forma que eu vivo. Não. Deus tem um modus operandi de tratar cada um como Ele trata como indivíduo, na sua realidade, dentro da sua verdade, para que nessa realidade, nessa forma que você ainda está existindo aqui na Terra, você passe a ter uma vida com Cristo a partir da obediência à palavra de Deus. Ao buscá-lo em primeiro lugar, relativizando aquilo que você chama de minha vida, meu trabalho, meu casamento, meu isso, meu aquilo, você percebe, irmãos, que Deus vai suprindo de maneira sobrenatural e aquilo vai te completando. A sensação de completude é o sinal mais evidente da presença de Deus naquilo que você tem como projeto, que muitas vezes sozinho você se frustra, porque você se precipita em querer fazer a tua vontade. Você pode até rezar o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, Senhor, mas no teu coração tu está rezando assim, ó, não é nem oração, é reza mesmo. Seja feita a minha vontade, Deus, na terra como no céu. O meu pão de cada dia, não é pão nosso, tu não está nem preocupado com teu irmão. O meu pão de cada dia me dá hoje. Perdoa as minhas ofensas, não é as nossas, não, é tudo eu. E Deus quer te ensinar a ser corpo, Ele quer te ensinar a ser igreja, para que ao ser igreja, esses projetos que tu tem, tu não vai precisar te precipitar, porque Ele vai te exaltar em tempo oportuno. Mas primeiro Ele quer ser o Senhor da tua vida, para que na tua vitória a glória seja dele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Ele é criador, irmãos, Ele tem essa prerrogativa, Ele pode, Ele é Deus. E é interessante que o livro de Provérbios, que é um livro que foi escrito pelo sábio Salomão, ele tem por objetivo nos instruir a viver uma vida com sabedoria, sem nos precipitarmos em nenhuma área de nossa vida. Veja o que o capítulo 19, verso 2 nos diz: agir sem pensar não é bom. Meio óbvio, né? Quem se apressa erra o caminho. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É chover numa olhada, é enxugar gelo. Essa obviedade, as pessoas não param para refletir, porque elas estão estribadas no seu próprio entendimento, na força do seu braço, nas suas próprias opiniões. E Salomão segue em Provérbios, no capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A gente sempre pensa, né, que os obstáculos, as adversidades físicas ou espirituais são através dos inimigos. Não, aquele cara que está me prejudicando, aquela pessoa tal. Não, isso é demônio. É o diabo que não está deixando eu andar. E você fica sempre terceirizando responsabilidades que deveriam ser suas. Para você entender que não existe, irmão, um encantamento contra o povo de Deus. Quando você tem uma vida na presença de Deus, ainda que as coisas ruins aconteçam, ela tem por propósito te edificar, te amadurecer. Mas isso não vai trazer a tua derrota. Ela vai te aprimorar para vitórias. Porque Deus, Ele quer ser exaltado na tua vitória a partir do momento que você se entrega para Ele, porque as pessoas vão ver, não, realmente aquilo que aconteceu na vida dele, eu posso não ir com a cara dele, eu não gosto muito do jeito dele, mas eu tenho que reconhecer que Deus é com ele. E a partir deste momento você vai se tornando carta viva, ao não se precipitar em fazer a tua vontade, mas a vontade de Deus, porque não é mais tu que vive, é Deus que vive em ti. Tudo que é velho se passou, tudo se fez novo. Então você entendeu, você já teve experiências com Ele, não vai ser diferente, vai ser o mesmo modus operandi. Deus não muda, Ele é imutável, Ele vai continuar te abençoando, te prosperando, mas Ele vai continuar te provando. Não pense não, porque não vai ser melzinho na chupeta, como eu sempre digo. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, como Provérbios 20, 25 nos diz Salomão, pois você poderá se arrepender depois. É interessante que esse texto aqui é falado no Antigo Testamento, Provérbios. Pense bem, você pode se arrepender depois, mas é interessante que a partir do momento que você vai para o Novo Testamento com a nova aliança, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versos de 34 a 37, olha o que nos diz a Escritura. Mas eu lhe digo, Jesus falando, não jurem de jeito nenhum. Não jura mais, juro por Deus, eu juro por Jesus Cristinho. Não jura, é pecado aos olhos de Deus. Não jurem, não jurem de jeito nenhum. Não jurem nem pelo céu, pois o céu é o trono de Deus, nem pela terra, pois ela é o estrado onde Ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, onde estão os judeus lá.
Não jure por nada, pois é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Não tem como mudar a natureza, a menos que você use aquelas tinturas como eu usava no passado, Coleston e média da L'Oréal. Vou cobrar royalties, hein? Usava demais, e isso ajudou também a minha calvície, mas eu dou glória a Deus por isso tudo, irmãos, porque hoje eu entendi que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Ponham isso em prática. Há irmãos que ligam para mim, obviamente que eu não vou expor ninguém aqui, irmãos. Pastor, depois eu te ligo. Até hoje. Pastor, eu vou aí conversar contigo. Nem liga para dizer não deu, não dá, não vou, mudei de ideia. Me deixa no vácuo, irmão. Como a gente vai ficando traquejado e vai acostumando com essa carnalidade, a gente vai só orando para que Deus mude a mente dessas pessoas, porque elas ficam chamando juízo sobre si, e não vão achar que é praga do pastor Jairo Leandro, de forma alguma. Está repreendido em nome de Jesus. Mas você traz juízo para si quando você, em si, julgando cristão, seguidor de Cristo, tem um comportamento carnal como esse. Você chama juízo sobre si por essa lei espiritual que declara que a partir do momento que o teu sim não é sim e o teu não é não, é o diabo que está falando na tua boca. Está escrito, irmãos, leia a palavra, vem do maligno. Olha a seriedade que é a tua precipitação em dizer vou fazer, não faz, não vou fazer, faço. Tem parábolas repletas na Bíblia que nós não teríamos tempo, e Deus sempre honra aquele que faz, independente daquilo que ele fala, porque as obras mostram muito mais do que palavras, mas as palavras denunciam como é o teu caráter e muitas vezes traduz a ausência de obras. E é por isso que você não consegue ser abençoado ou abençoada, minha irmã. Ainda em Provérbios 29, versículos 20 e 21. Há mais esperança para o tolo do que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado, desde a infância, se tornará rebelde. Eu canso de chamar a atenção de pai, de irmãos que caminham conosco, para nunca mimarem os seus filhos, porque esse mimo vai fazer dele uma pessoa rebelde. Já que ele tem tudo na mão, a vida também tem que me dar. O que a vida está pensando? O que o mundo está pensando e não me dá? Papai e mamãe dava. O que tu está pensando, mundo? E as pessoas vão vivendo ilusões. Ao se decepcionarem, elas vão buscando alternativas para saciar aquela rebeldia nas drogas, na prostituição, crimes. Tantas coisas que começam a acontecer de maneira muito subliminar. O maligno vai entrando e as pessoas, através dessas brechas, vão sendo totalmente insufladas pelo próprio diabo, sair da presença de Deus, porque o seu comportamento não está de acordo com aquilo que Deus quer que esteja, para que possamos ser abençoados. Portanto, não mimem seus filhos, irmãos, não mimem. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele for velho não se desviará dele. Está lá em Provérbios também, capítulo 22, verso 6. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Tem muito crente que a gente está demonstrando aqui. A gente começa a falar, já tem um raciocínio pronto, daqui a pouco não vem que nem aqueles fenenê antigos, né? Tudo assim na contramão e tira todo o teu centro, o teu foco, e você não consegue nunca corrigir a pessoa. Porque dá a impressão que a pessoa está sempre disputando contigo uma palavra, um aconselhamento. E aqui o livro de Provérbios nos ensina: escute primeiro, guarde e depois você dialoga. Nunca se precipite, porque a própria palavra está dizendo: quem responde antes de ouvir comete insensatez. Insensatez quer dizer tolice, idiotice, e passa vergonha. Crentes são os que mais fazem isso, irmãos, porque eles têm a presunção de saber porque conhecem o livro Bíblia, mas eles não têm experiência com a palavra, eles podem conhecer até a letra, e muitas vezes essas pessoas não conseguem ser identificadas, porque elas têm a presunção do saber baseada nas suas experiências pessoais, independente de elas serem ou não balizadas pelo Evangelho. E elas vão atropelando umas às outras, na sua família, no seu trabalho, e não conseguem entender este mistério básico de andar de acordo com as Escrituras segundo a palavra de Deus. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Outra versão fala que os vícios precipitam o homem na miséria e no desprezo do mundo. Planos bem elaborados fazem com que você não se precipite em fazer nada. Observe o cordão de 3 dobras. Vai fazer 6 anos que estamos caminhando como ministério. A promessa é de ir até os confins da terra. Já temos chegado aqui pelo Facebook em vários lugares do planeta, até fora do Brasil há muito tempo já. Estados Unidos, Itália, Inglaterra, colônias brasileiras que nos assistem, que nos acompanham, que não necessariamente estão congregando conosco, mas se afinizam com o cordão, entendem a proposta ministerial a qual nós estamos passando, que nada mais é do que o próprio
próprio Evangelho de Cristo. E essas pessoas param para nos assistir, irmãos, e a gente tem mostrado que o fato de a gente estar fazendo dessa forma, desse jeito, é baseado naquilo que o Espírito tem permitido que nós caminhemos. Porque muitos projetos, muitos planos, às vezes não se desenvolvem, não amadurecem, não prosperam, porque ainda falta maturidade nos membros integrantes desse projeto. Você imagina fazer uma banda aqui de músicos e primeiro ter que ensinar. A pastora agora está querendo aprender a tocar teclado, vamos ensinar ela. Vamos esperar a pastora tocar teclado, primeiro aprender a tocar teclado, para depois o cordão de 3 notas começar a andar por aí e louvar a Deus. Já pensou, irmão, que luta que ia ser? E assim tudo. Deus quer que nós coloquemos a mão no arado e como igreja, como corpo, nos ajudemos uns aos outros e sabendo o tempo certo de esperar, descansando no Senhor. Nós estamos nesse tempo. Eu particularmente fiquei 9 anos e meio dentro do sistema religioso, somente numa denominação, fora os anos anteriores. Desses 18 anos de caminhada com Cristo que eu tenho, estamos caminhando ministerialmente como cordão de 3 dobras apenas há 6 anos. Por quê? Porque eu não me precipitei a partir do momento que eu ouvi a voz de Deus. Não, agora realmente o ritmo é diferente. Eu entendi que o tempo dele é diferente do tempo do homem. Que para ele 1 dia ou 1000 anos é a mesma coisa. E que não adiantava eu ficar dando murro em ponta de faca. Era burrice, era estultice, era idiotice. E isso foi me ensinando, irmãos. E a partir do momento que eu me submeti a essa verdade, Deus começou a me honrar, me exaltar. Ali em São Paulo, em 4 meses e 13 dias, Ele fez na minha vida uma reviravolta de 180 graus que eu não vivi em 40 anos de existência. Deu casamento, me deu um CD, mudou minha vida como um todo, nos concedeu casa própria, nos concedeu tudo aquilo que a gente já vinha clamando a Ele, que era impossível aos olhos naturais. E até hoje eu vivo por fé, porque assim Deus determinou que fosse. Você tem um projeto, você tem um plano, submeta esse projeto, esse plano segundo a vontade de Deus. Não tem como dar errado se você realmente se sujeitar segundo a direção, segundo a orientação. Não queira ensinar Deus a ser Deus, mas sujeite-se a Ele e você vai ver que você nunca mais vai se precipitar em absolutamente nada. E os planos bem elaborados hão de te levar à fartura, porque é palavra, é promessa de Deus. Veja que a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 22, nos diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Aqui é a palavra de Deus com a igreja. Paulo falando para que a gente não saísse expulsando demônios à revelia, achando que as pessoas estivessem endemoniadas, porque nem tudo é demônio, viu, irmãos? Escute isso. Nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não te mistura. Tu pode estar sempre junto a pessoas, como Jesus andava. Um bêbado e não se embebedava, ele andava com a prostituta e não se prostituía. Isso significa ser sal e ser luz, luz do mundo e sal da terra. É você se misturar e fazer com que aquilo que está em você contamine o próximo, e não o contrário. Você levar luz, você levar conversão às pessoas e não o pecado que está nelas. Nós tivemos uma experiência tremenda no tempo que nós começamos a nossa caminhada, sem entender o que Deus estava fazendo, quando nós morávamos de aluguel na outra casa ainda. Nós tínhamos os cultos na garagem, que está lá no nosso canal do YouTube, alguns poucos eventos ficaram registrados lá. E uma certa noite, num daqueles cultos, apareceu uma moça desesperada. O marido dela militar estava viajando e ela estava desesperada porque ela estava ouvindo que Jesus ia voltar e ela ia ficar. E ela sabia que o marido, mesmo distante, era um homem de Deus, um homem sério, íntegro, se desviava do mal, era um Jó da vida. E ela sabia que ele ia para o céu e ela ia ficar por aqui, ou ia para o inferno. Irmãos, coisa mais incrível, quando eu fui esticar o meu braço para orar por ela, eu lembrei dessa palavra: não impõe as mãos precipitadamente. E aí eu parei e fiquei observando, Deus começou a me ministrar. Olha a importância da leitura da palavra, olha a importância da intimidade com Deus. Por isso que ao orar para alguém, olha a importância de você ter discernimento de espírito para entender como é que você tem que agir de acordo com cada caso. E ali eu lembrei da palavra do Evangelho de Mateus que fala: nem o filho, nem o homem, ninguém a não ser o Pai saberá o dia e a hora que o filho voltará. Ou seja, só Deus o Pai sabe o dia do arrebatamento. Ao toque da trombeta, Ele virá buscar a sua igreja. Quando eu falei isso para ela, sem precisar orar, irmãos, ela deu um suspiro muito profundo. Coisa boa. Saiu aquele mal-estar de mim, irmão Jairo. Eu não era pastora, não era ninguém. Eu era apenas um servo de Deus que estava se esforçando para fazer a vontade dele. Assim como você aí pode fazer também. E ali ela foi completamente liberta, lavada, remida pela palavra. Por isso, Deus aconselhou Timóteo a falar para as igrejas: não se precipitem em impor as mãos sobre ninguém. Há pessoas que não têm nem que receber oração, é instrução, é um conselho. Mas isso o Espírito Santo, ao você desenvolver uma intimidade com Ele, Ele vai te ensinar o como fazer. Provérbios 9:10: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor,
Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Ou seja, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não perca teu tempo, não queima cartucho, querer falar de Jesus para quem se declara com a sua boca: eu não confio em Deus, eu não acredito em Deus. Só ora por Ele. Abençoa, se afasta. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Não te precipite em querer fazer papel de Deus, porque eu já tive essa ousadia ali no começo da minha caminhada em São Paulo. E o próprio Espírito que estava me discipulando me ensinava. Eu não tive pastor para me ensinar, irmãos. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Foi o Wi-Fi, conexão direta com Ele. E o próprio Espírito de Deus me falou: a tua função é levar o meu evangelho. Marcos 16:15. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o meu Espírito. Então não tenha a presunção de querer convencer ninguém. A tua voz tem que chegar até o ouvido. Do ouvido para o coração, deixa comigo. Eu que faço. Não tenta convencer ninguém. Não te precipita na obra de Deus em fazer o papel de Deus. Não tem essa presunção de achar que pelo fato de você ser cristão e conhecedor da palavra e ser uma pessoa ungida, eu ganhei almas para Jesus. Não, irmão. Quem ganha é o Espírito Santo. Você pode ministrar as pessoas e você não sabe como é que o coração delas, o coração ali é terra estranha. Isso não é bíblico, é um adágio popular, mas é muito a ver com o evangelho. É só Deus para discernir. Ele que discerne como juntas e medulas. Não tenta querer discernir, porque às vezes a pessoa, o próprio coração dela é enganoso e ela pode numa igreja, num culto, levantar a mãozinha, chorar, sapatear, virar a cambota da mortal de costa e você achar que ela está cheia do Espírito Santo, quando na verdade é só emoção, porque você se precipitou em declarar que agora ali nasce uma serva e um servo de Deus. Quando na verdade é um contato, é uma primeira experiência. Portanto, não se precipitem, diz o Senhor. Provérbios 25:28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas, como uma cidade sem muros derrubados, assim quem não sabe dominar-se. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, achando que você tem uma autoridade espiritual, mas se você não consegue se controlar a si mesmo, você não consegue levar a verdade às pessoas quando você presunçosamente acha que é o dono dessa verdade. Quando na verdade, a verdade que vai te libertar dessa falsa verdade é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, você tem que aprender a entender que a única verdade que existe é a palavra de Deus. O resto é só tolice, é doutrina humana, é achismo, é heresia. Pense nisso muitas vezes antes de você se precipitar em querer achar que você é dono de uma situação que você pode. Não, deixa comigo que eu sei como é que eu vou fazer. Deixa comigo, tem experiência. Não. Sujeita essa situação que você está enfrentando a Deus em oração. Tenha a humildade de reconhecer que Ele é Senhor. Que Deus, irmãos, que não edifica a casa sem que nós nos coloquemos na presença dele. Você pode até arrumar pedreiro para construir uma casa para ti. Você pode até contratar segurança para andar contigo. Mas se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros, trabalhadores. Pode ter certeza disso. Se ele não proteger a cidade, não adianta colocar vigia. Está aí Israel, irmão, que era a segurança mais forte que existia. Era tida como a nação mais perfeita em termos de segurança. Os caras chegaram de paraglider, entraram. Percebe? A presunção do achismo humano é soberba. E a palavra nos fala que a soberba ela precede a ruína. Por isso que muitos cristãos estão indo à bancarrota, porque tem a presunção do saber, quando esse saber não está balizado no evangelho. É triste isso. E a Bíblia ensina que quem age precipitadamente é louco, conforme Provérbios 14:29. Veja o que nos diz essa palavra: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Você pode ver quando uma pessoa é insensata, você está orientando ela, ela nunca assimila, tu nunca vê um amém da boca dela, ela sempre tem uma réplica. Ou então se você tenta de uma outra forma instruir, ela vem com uma tréplica. Ou então se você tenta uma segunda e última tentativa, ela vai dizer: tu é tu, eu sou eu. Eu tenho muitos assim na minha família. E é complicado, porque o insensato, ele não consegue abrir a mente para essa verdade, porque o próprio espírito dele é negacionista. Ele não consegue entender a verdade espiritual de Deus. Por isso que o homem paciente, o homem aqui com encontro à natureza humana, ele dá prova de grande entendimento, porque ele para ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não para ouvir, você não gera discernimento. Ao não gerar discernimento, não gera consciência. Ao não ter consciência, você não vive o evangelho. Ao não viver o evangelho, você não consegue viver a boa nova. E ao não viver a boa nova, você fica recorrendo a coisas dessa terra, sejam doutrinas pagãs, doutrinas humanas, ou qualquer outra coisa terrena que não tem absolutamente nada a ver com o mundo espiritual. E é por isso que Deus quer que nós não nos precipitemos. Existe um manual de instrução que está balizado no evangelho, mas é preciso essa subserviência. E eu encerro, irmãos, no evangelho de Mateus capítulo 24, de 21 a 25,
que é algo que tem acontecido esses últimos dias, essas catástrofes, essas calamidades que obviamente estão além do homem, mas a maneira com as quais nós nos relacionamos com Deus demonstra a falta de percepção dos acontecimentos, e essas pessoas continuam precipitadas no seu dia a dia, não observando os fatos que estão acontecendo nesses últimos dias que antecedem a volta, a vinda do Cristo. Veja o que nos diz a Escritura: porque naqueles dias, ou seja, nesses dias de hoje, haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Olha isso que Deus está falando. Essa percepção que você tem que os dias estão voando. Eles continuam tendo 24 horas, mas dá a impressão que tem 10. As pessoas percebem que o tempo está passando mais rápido e não conseguem entender que os acontecimentos que estão nessa última hora por precipitação humana, o descuido com a natureza, as calamidades, o aquecimento global, as guerras, os rumores de guerras, todo o mal que tem acontecido com a Terra é fruto de precipitações humanas. Escute isso. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Está escrito, irmão, não é eu, não é a palavra do pastor Jairo. Esse tempo será remido. Essas aflições vão passar mais rápido do que nós imaginamos. Eu poderia dizer, aguenta no osso, não. Aguenta no espírito. Porque é através do espírito que você vai suplantar tudo isso que você está sofrendo hoje, meu irmão e minha amada irmã. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, o Messias está ali, como aquela moça na garagem que eu quase me precipitei em pôr as mãos sobre ela, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, está escrito, é o texto, irmãos. Eu, Jesus, o Senhor dizendo, eu estou lhe dizendo tudo isto antes que aconteça. Jesus se precipitou em falar tudo isso, irmão, irmã, antes dos acontecimentos. Ele pode, ele é Deus. Ele já tinha revelado tudo isso muito antes da gente passar esse perrengue que a gente está vendo a humanidade passar. Por quê? Porque todo esse perrengue é fruto de precipitação do homem, através das suas concupiscências, porque o homem não nasceu de novo, ele não é ainda fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por ele não ter mansidão, por ele não ter domínio próprio, ele vai atropelando, é um boi chucro, ele vai arrebentando com tudo. Mas esses que têm essa característica, esses que nasceram de novo, nasceram em Cristo Jesus, não há lei, não há acusação, não há condenação. Esses que estão, todavia, firmados em Deus. Porque o fruto do Espírito em nós, que é amor, ele não permite, irmãos, que nós nos precipitemos. Portanto, encha-se da presença de Deus através da leitura da palavra, e nós estamos aqui para te ajudar na compreensão dela. Estamos aqui como aquele Filipe que foi junto à carruagem ministrar o eunuco, que ao ler as escrituras não entendia o que o profeta Isaías falava. Vem cá, ele está falando de si mesmo ou está falando de alguém? E ali ele começou a ministrar a vida daquele homem, que não tardou muito para ele se batizar e virar um servo do Senhor. Assim que Deus quer que seja conosco nesta última hora. Tudo isso que você chama de minha vida será relativizado a partir do momento que você parar de se precipitar nos seus projetos e deixar Deus tomar a frente da tua vida. Ainda há tempo, ainda tem jeito. Ah, mas agora é tarde demais, pastor, já passou, já fiz muita coisa errada. Ele te perdoa hoje, se verdadeiramente você se arrepender, se você buscá-lo de todo o vosso coração, sem precisar confessar o teu pecado para homem, mas tão somente caminhar como corpo, intercedendo por nós assim como nós intercedemos por ti. Chegar no arraial dos profetas, como existia lá no tempo do rei Saul, onde ele, chucro, um bicho ignorante, não era nem ignorante, era ignorante, foi transformado num homem de Deus, porque a partir do momento que o Espírito Santo entra no homem, ele não quer saber se você é doutor, se você é alfabetizado, se você tem algum entendimento. Quando você abre o coração para essa sabedoria da qual hoje foi muito falada aqui através do livro de Provérbios, você nunca mais vai se precipitar em nada. E você vai entender o tempo de Deus e vai saber descansar nele, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Esta foi a maravilhosa revelação que Deus me deu sobre não se precipitar, não sermos precipitados, neste dia 11 de outubro do ano de 2023, na reunião do Cordão.